Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gostos, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Um projeto que pretende divulgar os valores do 25 de Abril. E, finalmente, peço-lhes para trocarem connosco ideias, colocarem comentários. Começamos então por falar de Portugal. E não propriamente da espuma dos dias, como a TAP e outras coisas que têm interesse relativamente reduzido e são apenas objeto de chicana política, para irmos ao essencial. E o essencial neste momento seria pensarmos no grave problema dos incêndios em Portugal. Os incêndios são anualmente uma tragédia para bens, porque há um património enorme que o país tem e vê destruído pelos incêndios todos os anos, e até para pessoas que, como sucedeu em Pedrógão, algumas delas morrem de uma maneira trágica. O país está, sobretudo, a investir no combate aos incêndios, isto é, está a desperdiçar dinheiro. Parece que ainda não se percebeu aquilo que já vem desde Mouzinho da Silveira, desde a primeira metade do século XIX, que é a necessidade de se redimensionar a propriedade a norte do Tejo. Um dos grandes problemas do país é o não redimensionamento das propriedades a norte do Tejo. E é isso que, sobretudo, causa esta tragédia que são os incêndios todos os anos. A propriedade a norte do Tejo está extremamente fragmentada, a média da área das propriedades não chega a 1 hectare e, além de estar extremamente fragmentada, está completamente desordenada, caótica. Os pinheiros, os eucaliptos, nascem conforme a natureza os faz nascer, sem qualquer ordenamento. E por isso, para além de, devido à dimensão reduzida da propriedade, não ser rentável fazer a limpeza da floresta e até das propriedades agrícolas, pois também não é possível, porque não é possível meter uma máquina dentro de propriedades agrícolas, propriedades florestais extremamente caóticas. Em primeiro lugar, devia, e isto sem atacar a propriedade privada, devia pura e simplesmente criar-se empresas de gestão florestal que gerissem a floresta juntando as pequenas propriedades em áreas de pelo menos 25 hectares, o ideal seria de pelo menos até 50 hectares, o que tornaria uma dimensão razoável da floresta para ela poder ser devidamente cuidada e tratada. Com essa dimensão, não seria necessário sequer haver uma expropriação das propriedades. Os pequenos proprietários poderiam, pura e simplesmente, entregar a exploração das suas propriedades a essas sociedades de gestão florestal e receber até rendas pequenas ou grandes, conforme os lucros dessas sociedades de exploração florestal fossem permitindo. E com isso, permitia-se a constituição de unidades florestais economicamente rentáveis. O Estado devia investir aí, devia financiar a organização da floresta,
aí dos espaços florestais e a gestão económica racional desses espaços, em vez de gastar o dinheiro todos os anos, de atirar dinheiro para a fogueira todos os anos. Além da redimensionação ou do redimensionamento da propriedade, deveria obrigar-se a que os proprietários agrícolas tivessem propriedades devidamente ordenadas, com a floresta, com o espaçamento entre as árvores, de tal modo a que pudessem entrar lá máquinas para limpar a floresta. E, inclusivamente, com essa limpeza, criar matéria-prima para indústrias, nomeadamente que produzissem energia elétrica ou que, pura e simplesmente, produzissem adubos ou fertilizantes para a própria floresta e para a agricultura. Era uma forma de utilizar toda a floresta de princípio ao fim de uma maneira economicamente rentável. Aquilo que o país tem vindo a fazer é investir no combate aos incêndios, é apenas desperdiçar dinheiro, colocar dinheiro para o fogo e não fazer aquilo que era necessário fazer, protegendo a floresta, protegendo as pessoas, protegendo os bens, protegendo o país e a riqueza nacional. Esperamos que este programa, feito por quem tem floresta, feito por quem conhece a floresta e conhece a agricultura por experiência própria, seja escutado por alguém dentro do poder para que as reformas necessárias no âmbito florestal e no âmbito agrícola também sejam efetuadas. E com isto passamos para algo que aconteceu esta semana muito importante na comunicação social particularmente americana. Esta semana, uma empresa que fornece os serviços de votação eletrónica nos Estados Unidos fez um acordo com a grande empresa, com o grande canal de televisão e um conjunto de jornais pertencentes ao multimilionário australiano Rupert Murdoch, no sentido de que a Fox News, a cadeia de televisão que difundiu mentiras, falsas notícias nas eleições americanas, que levou inclusivamente a que os populares invadissem o Congresso, não só incitados por Trump, mas sobretudo pelas falsas notícias da Fox News. A Fox News tem sido um instrumento de desinformação, de mentira, ao serviço da extrema-direita, quer americana, no caso concreto, ao serviço da extrema-direita de Trump, e que difundiu a falsidade dos resultados eleitorais. Provou-se que os resultados eleitorais não eram falsos, que a Fox News, pelo contrário, difundia notícias que sabia serem falsas e, precisamente por isso, teve de indemnizar em 55 milhões de dólares essa empresa americana. Isso era algo que podia servir para o Brasil, em que os bolsonaristas da extrema-direita impugnaram também os resultados eleitorais, sem qualquer fundamento, sem apresentarem quaisquer provas. E deviam ser demandados judicialmente, precisamente por isso, por difundirem falsas notícias. E assim como as estações de televisão brasileiras que difundiram essas mensagens falsas do bolsonarismo. Por outro lado, os meios de comunicação em Portugal também estão fartos de difundir falsas notícias e ser altamente tendenciosos para a direita ou para a extrema-direita. Aquilo que nós vemos nas televisões é a mensagem do André Ventura ou da direita portuguesa. Não uma informação que use o contraditório, uma informação equilibrada que tenha, aliás, a esquerda maioritária socialmente, já nem digo uma maioria de pivôs e de fazedores de opinião
de esquerda. Eu digo uma composição equilibrada de pivôs, de entrevistadores, de fazedores de opinião, género Paulo Portas ou Marcos Mendes, particularmente o Marcos Mendes, que é uma coisa perfeitamente caricata, que é um ignorante e que está transformado pelas televisões num oráculo da pátria. É perfeitamente caricato. Só num país subdesenvolvido é que o Marcos Mendes tem esta qualificação de autêntico oráculo da pátria portuguesa. É importantíssimo que quem de direito haja contra esses órgãos de comunicação, inclusivamente as televisões públicas pagas por todos nós e que difundem mensagens essencialmente de direita ou até de extrema-direita. Era importantíssimo que essa desinformação fosse combatida para que o povo português não fosse envenenado com mensagens falsas, com uma manipulação da informação e das mentes a favor da extrema-direita. Finalmente falamos do Brasil e de Lula da Silva, da vinda de Lula da Silva a Portugal no 25 de Abril. Aqueles que não gostam do 25 de Abril manifestaram-se contra a vinda de Lula da Silva a Portugal. Aqueles que não gostam da cooperação profunda entre Portugal e o Brasil manifestaram-se contra a vinda de Lula da Silva a Portugal. Ora, Lula da Silva é um chefe de Estado de um país com quem Portugal deve ter relações privilegiadíssimas. Um país de quem Portugal acolhe 315 mil pessoas. Um país que tem imensos portugueses dentro do seu imenso espaço. E, portanto, se não fosse por mais, era um país que merecia o acolhimento do seu presidente de uma maneira amistosa por todos os portugueses. Mas não é só isso. É o maior país de língua portuguesa. É um país em franco crescimento e que está agora a recomeçar a desempenhar um papel importante no contexto internacional. É um país em que não só Portugal, mas a União Europeia tem todo o interesse em ter relações económicas e culturais íntimas. E Portugal pode servir precisamente para aprofundar essas relações entre Portugal e a União Europeia. Infelizmente, a União Europeia tem boicotado de todas as maneiras um acordo de comércio entre a União e a Mercosul, a Organização dos Países Sul-Americanos em termos económicos e aduaneiros. O acordo que anda há muitos anos a ser negociado, infelizmente, está a ser boicotado pela União Europeia, que teme a concorrência dos produtos agrícolas, quer do Brasil, quer da Argentina, de uma maneira geral, da América do Sul. É tempo de se desbloquear esse acordo e é tempo de Portugal servir de ponta de lança da União Europeia junto do Brasil, de uma maneira geral, junto da América Latina. A economia portuguesa, a economia europeia beneficiarão muito disso e beneficiará também a democracia. No que toca a Portugal, particularmente a cultura portuguesa e as trocas culturais entre Portugal e o Brasil beneficiarão também dessa aproximação cada vez maior. Seja bem-vindo Lula a Portugal, que o Brasil tenha também o seu 25 de Abril, para que o Brasil seja uma democracia com o mínimo de justiça social e que continue esse aprofundamento da justiça social no Brasil que o governo de Lula está a levar a cabo e esse papel importantíssimo do Brasil no contexto mundial. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, coloquem gosto, subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é gratuito e muito, muito importante para este projeto de cultura e liberdade que defende os valores do 25 de Abril.
Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.